Neste sábado, 7 de outubro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Botafogo está com o pé na Copa Libertadores de 2024, faltam apenas ali 6 pontos para conseguir a classificação na principal competição da América do Sul, então já dá para a gente começar aqui a planejar o que vai acontecer no torneio internacional na próxima temporada. E eu vejo até mesmo pelas questões que vocês me mandam através do TF Responde, muitos alvinegros perguntando: TF, teremos que contratar medalhões para a Copa Libertadores? Dá para você ter um time sem medalhões? Vou falar com vocês o que eu penso em relação a este ponto. E outro detalhe, amanhã no Maracanã, tem favorito para o Clássico? O Botafogo tem a obrigação de vencer o Fluminense? Ou até mesmo a equipe das Laranjeiras, por estar na final da Libertadores e por jogar em casa, é a favorita para o confronto? Tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta e daqui a pouco eu tô de volta. Você já tem aquela garrafinha personalizada do Botafogo? Não, você pode comprar na GoCase. Você já tem a sua capinha personalizada do Botafogo? Não, você pode também comprar na GoCase. Você já tem o seu carregador personalizado do Botafogo? Não, você também pode comprar na GoCase. Lá vocês encontrarão itens fantásticos a respeito do nosso glorioso. Cliquem no link que eu vou deixar aqui na descrição da GoCase. Eu tenho certeza que vocês encontrarão os melhores produtos possíveis. E caso vocês comprem capinhas, comprando duas, leva mais duas, fique totalizando 4 e com frete grátis, utilizando o cupom Canal do TF. Amanhã no Maracanã às 16 horas, Botafogo e Fluminense, clássico tricolor, conseguiu a classificação para a final da Copa Libertadores, estão ali passando por um momento maravilhoso devido à classificação para a final da competição internacional, e a sua torcida está empolgada e já tem mais de 40 mil ingressos emitidos para a partida de amanhã no Maraca. E aí venho falar com vocês aqui algo que é, acho que, uma visão mais sóbria do que vai acontecer amanhã no Mário Filho. O Botafogo é favorito para ganhar o confronto? Não tem favorito. Nem do lado do Fluminense tem um favoritismo e nem daqui teremos um favoritismo. TF, mas eu li que a equipe das Laranjeiras deve poupar alguns jogadores. Mas só que são jogadores que talvez não tenham ali uma influência tão grande no resultado. Por exemplo, o Felipe Melo deve dar lugar ao Marlon na zaga, e é um jogador com muita qualidade, esse zagueiro, fazendo uma zaga até um pouco mais forte com o Nino. Na lateral esquerda, não joga o Marcelo, mas vai jogar o Diogo Barbosa, aquele mesmo que jogou aqui no Botafogo e que marca hoje melhor do que o Marcelo. Marcelo sempre deixa um espaço muito grande ali no setor. O Ganso não deve jogar, e com isso o técnico Fernando Diniz deve colocar aquele 4-2-4 que ele tem atuado. Mas ao invés de você ter o Ganso jogando como segundo homem no meio campo, você teria uma dupla com André e Alexander. Dois meninos bons de bola da equipe tricolor. Não tem favorito. O Botafogo tem totais condições de chegar lá amanhã no Maracanã e desempenhar um grande papel e vencer a equipe das Laranjeiras. Uma equipe das Laranjeiras que está ali sem peso nenhum para esse jogo, chegar no Maracanã e tem a segunda melhor campanha no torneio, ainda não perdeu em uma partida no Mário Filho. A única derrota do Fluminense no Maracanã foi pra gente lá no Campeonato Carioca, gol do Vitor Sá. Eles chegaram para esta partida bem relaxados e o Botafogo, não coloco pressionado, mas o Botafogo tendo que ganhar, até mesmo para dar uma resposta para nossa torcida, que já esgotou todos os ingressos no setor que nós estaremos no estádio do Maracanã. É um jogo que o torcedor tem que entender toda a simbologia. Uma vitória dará para o Botafogo uma moral muito importante nesse começo de trabalho do técnico Lúcio Flávio, acompanhado de Joel Carli, trabalho novo depois dessa turbulência que aconteceu com o ex-técnico alvinegro, o Bruno Lage. Agora é um novo caminho. E para um detalhe que é diferente, não aquele caminho que a gente vai ter um adversário mais fácil. Vamos ter logo um clássico, né? Uma prova muito grande para o Lúcio Flávio nesse primeiro desafio dele treinando o time do Botafogo. TF, você tá falando isso porque não tá acreditando na vitória? Pelo contrário, eu acredito que o Botafogo, se jogar da maneira que fez a partida no primeiro turno no estádio Newton Santos, ganha do Fluminense. É bom sempre falar, é um clássico, é um jogo sem favorito, é um jogo sem prognóstico, ao contrário que era na segunda-feira, onde nós tínhamos a obrigação de vitória e não vencemos a equipe do Goiás. É um viés totalmente diferente esse jogo, mas eu acredito muito que o Botafogo pode vencer o Fluminense. E vocês vão falar assim: TF, por que você toma tantos cuidados nas suas falas? Porque canais como o meu aqui no YouTube, eles servem de incentivo para jogadores do lado de lá.
Por causa de algumas falas da imprensa gaúcha setorizada, como eu faço aqui no canal, a pré-eleição do Fluminense foi baseada nisso. Então a gente tem que ter até uma responsabilidade naquilo que nós conversamos aqui com vocês no canal. Imagine se eu falo aqui, o Fluminense é uma porcaria. Time de jogadores velhos, o Botafogo tem que atropelar esse time, só tem jogadores bostas. Que isso, esse time é horroroso, esse time do Fluminense. Eles podem muito bem pegar esse meu cortezinho aqui, ó, colocarem na pré-eleição. Ah lá, estão falando de vocês em relação ao Botafogo. Lá no canal do Botafogo, lá no Thiago Franklin lá. É isso que eles estão imaginando de vocês. Pode servir com uma motivação. Eu não vou nunca dar munição para os adversários. Eu vou sempre tratar todos os jogos da maneira que eles merecem ser tratados. E todos os adversários da maneira que eles merecem ser tratados. Por exemplo, o Goiás, com todo respeito ao Goiás, o Botafogo tinha obrigação de vencer, até mesmo pelas situações, pelos elencos, etc, etc, etc. Mas no confronto de amanhã existe uma similaridade entre elenco, entre futebol apresentado. O Fluminense também oscila bastante. Mas se esse jogo fosse no Newton Santos, eu cravaria que o Botafogo iria vencer. Mas o Maracanã, pelo gramado ruim, por todas as circunstâncias, apesar que não teve nenhum jogo nessa semana do Maracanã, então o gramado foi preservado. Porém, é na casa deles, eles estão em um momento interessante dentro da casa, e talvez o Botafogo possa até aproveitar alguns momentos de instabilidade do Fluminense no jogo, de desconcentração, e quando acontecer isso, tem que aproveitar as chances que aparecerem para a gente conquistar mais uma vitória no Brasileirão. Mas comentem aqui, vocês estão confiantes para o clássico de amanhã? Vocês acham que o Botafogo vai ganhar do Fluminense? Um empate não seria um resultado ruim? É importante somar nessa rodada do Campeonato Nacional? Falem aqui embaixo. Vou colocar um link aqui embaixo no primeiro comentário da Fute Fanatics. Vários itens do Botafogo. Até, mas cadê a camisa oficial da Reebok lá na Fute Fanatics? Em breve teremos também as camisas do Botafogo sendo vendidas lá na Fute Fanatics. São produtos originais, produtos que tem a chancela do Botafogo, que são comercializados na Fute Fanatics. Se vocês comprarem, clicando nesse link que eu vou colocar no primeiro comentário, tem produtos para crianças. Tá chegando o dia das crianças, você pode comprar um presente para o seu filho, para sua filha, lá uma camisa do Botafogo, aquele modelo retrô. Utilizando meu cupom TF10FUT, vocês têm 10% de desconto em qualquer produto na Fute Fanatics. Então, link aqui no primeiro comentário da GoCase, que eu falei anteriormente, está na descrição. Então, 2 dicas aqui presentes para vocês. Isso é uma pergunta que eu tenho recebido demais no TF Responde em relação às contratações para Libertadores. Ainda o Botafogo não teve um alvo definido, uma contratação definida, um perfil definido de jogadores. Está esperando realmente ter ali no final do mês de outubro já o seu caminho definido para a temporada, que é o que vai acontecer. Até final de outubro o nosso caminho está definido em relação a qual será o nosso caminho para 2024. Hoje, só se acontecer um cataclisma, que o Botafogo estará fora da Copa Libertadores da América. E aí vem algumas perguntas de vocês. O Botafogo vai contratar jogadores pesados? Você acha que o Botafogo deve contratar jogadores pesados para o ano que vem? Vendo o futebol e vendo o que é futebol, eu não vejo necessariamente você ter que contratar medalhões. Nem sempre o medalhão é uma aposta de que esse cara vai brilhar, de que esse cara vai ser o bam de qualquer jogo. Nem sempre isso. O Botafogo, na minha opinião, indo para a Libertadores, tem que buscar no mercado jogadores acostumados com esta competição. Eu acho que aí vem um diferencial, porque é uma competição traiçoeira, você tem uma arbitragem que é diferente, você tem jogos que são diferentes. Eu não vejo a necessidade de contratar medalhões. Eu vejo a necessidade de você contratar jogadores que já tenham jogado pelo menos 2, 3 Copas Libertadores da América. Por quê? Para numa hora de uma adversidade conhecerem o que pode ter de diferente neste torneio que é totalmente atípico. O Botafogo sofreu em alguns jogos na Copa Sul-Americana uma falta de experiência de alguns jogadores que nunca haviam jogado nada no nosso continente. Talvez ano que vem para a Copa Libertadores a base do nosso elenco já esteja um pouco mais habituada com o que é uma competição na América do Sul. Mas o meu ponto de vista, a gente tem que contratar jogadores que já estejam mais habituados a ela. Jogadores que já estejam mais cascudos em relação à Copa Libertadores da América. E para ser jogador cascudo na Copa Libertadores da América, não precisa ser um veterano de 34 anos. Por exemplo, no nosso próprio elenco a gente tem o Patrick de Paula, que é um jogador que já ganhou essa competição, já está acostumado e talvez não seja um cara, apesar de novo, que tem essa experiência dentro da competição. Você pode achar no mercado jogadores de 27, 28, 29, 30 anos e também já estejam acostumados a eles jogarem Libertadores da América. É um torneio totalmente diferente de todos. Então, eu não vejo a necessidade de contratar um medalhão, jogador de 1,5 milhão de reais. Não, você pode contratar, de repente, jogador de 500, 600 mil, colocando assim a grosso modo, que não seja conhecido mundialmente, não seja um jogador de fechar o aeroporto e que vá bem.
nesta competição. É assim que eu enxergo o que está acontecendo. Por exemplo, vou dar 2 detalhes, usando o nosso rival de amanhã e usando o Internacional. O Cano não é um jogador reconhecido mundialmente e é o principal jogador da Libertadores da América, tá levando o Fluminense nessa competição. E 2 jogadores, um marcou um gol decisivo contra o Palmeiras, mas não tinha marcado nenhum gol na Libertadores, que é o Cavani, que quem não conhece o Cavani pelo mundo, e o outro é o Ener Valencia, que foi importante numa classificação do Inter para a semifinal, mas na semifinal ele não consegue ser decisivo. Então, nem sempre um medalhão, um jogador reconhecido mundialmente, ele pode ser o cara para definir. Talvez o jogador mais maduro, mais conhecedor daquela competição, ele talvez possa ser mais decisivo. Pelo menos eu enxergo assim, não sei vocês. Comentem aqui, também fortaleçam com o like, inscrevam-se. Mais tarde ali por volta de 2, 3 horas, estarei de volta com o Café da Tarde com o TF. E à noite ali por volta de 8h30, 9 horas, com o nosso Noite Alvinegra. Amanhã, 5 da manhã, giro de notícias, com pré-jogo de Botafogo e Fluminense. E assim vai. Tamo juntos, fogo neles. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. Vamos vencer amanhã. Tô confiante nessa vitória. Amanhã contra o Fluminense, lá no Mário Filho. Valeu e fui!